Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o antigo Allianz Parque, os números que o Palmeiras obteve aí em relação à parceria com a W Torre pela cessão do antigo Parque Antártica, né, para ser ali realizado o atual Allianz Parque, que agora também mudou de nome. Você vai saber o nome, quanto teve o novo patrocínio, você vai ver vários dados aí, vários valores interessantes para ficar bem informado se valeu a pena, se não valeu a pena, um comparativo com outros estádios aqui de São Paulo, para saber se essa venda de name rights foi bom para o Palmeiras ou não, tá? Então, vamos começar falando como será o novo nome lá do Allianz Parque, que teve o seu último jogo, aí com o Santos, né, um empate 1-1, então fechou de certa forma aí com chave de ouro, porque o Palmeiras não perdeu esse ano no Allianz Parque, né? Então, de certa forma, fecha com certo charme aí, não tendo perdido em 2026 no Allianz Parque. Então, o atual nome escolhido pela torcida, né, do antigo Allianz Parque, agora vai se chamar Nubank Park. Escolhido o nome com um total de 47% das escolhas, né? O segundo nome escolhido foi o Arena Nubank, com 26%, e o restante da porcentagem ficou ali no Parque Nubank. Então, agora se chamará Nubank Park, como nós vimos aí. E aí, na gestão do Allianz Parque por 12 anos, teve todo um imbróglio com a W Torre, né? Para ver como é que pagava, o que pagava, os acertos contratuais, e essa novela toda acabou depois de 10 anos, em 2024, quando a Leila chegou num acordo com a W Torre, e aí mudaram-se os valores aí de 2024 para frente, o acordo ficou um pouco melhor para o Palmeiras, mas o Allianz Parque teve o seu fim aí, o Allianz Parque, que pagava cerca de 15 milhões de name rights, né, para a W Torre, e aí uma porcentagem era passada para o Palmeiras, fez um acordo com a Nubank um pouco maior. Mas nessa passagem do Allianz Parque, o que aconteceu por lá, né? Foram 348 jogos do Palmeiras lá no Allianz Parque, com 8,7 milhões de torcedores e um faturamento acima de 235 milhões em repasses pelo uso de propriedade de arena, tá, gente? O que foi isso daí? Lá em 2024 chegou-se ao acordo, o Palmeiras pegou um valor total de 171 milhões e meio do W Torre, mais o que ele já havia pegado, deu um total de 235. Mas como é que funcionou esse valor aí de 117 milhões na ocasião, né? O Palmeiras chegou a 50 milhões e 100 mil reais à vista, e o restante foi separado por algumas sessões dentro do Allianz Parque, que eu vou passar já já para vocês. E aí tem novos números aqui, ó, para complementar o que eu passei, que é o seguinte, ó. Desses 348 jogos aí, também teve o que nesses 12 anos no Allianz Parque, né? Teve 2.400 eventos, teve 269 shows, né? Sendo que 148 foram com artistas internacionais e 121 com artistas nacionais, fora os eventos corporativos, esses os dados fornecidos pela W Torre. Então é um estádio que nos 12 anos de sessão do nome Allianz Parque teve muita coisa, se parar para pensar, né, gente? 2.400 eventos internos, 348 jogos, 269 shows, é muita coisa, né? Isso rodou uma grana enorme. Ficou a dúvida assim, mas pô, e o Palmeiras quanto levou nessa brincadeira, né? Então, ó, o que acontece? Em relação à bilheteria, o Palmeiras teve um total arrecadado de 564,6 milhões na renda bruta, tá, gente? Aqui não estão os descontos com arbitragem, com CT, com o pessoal que vende bilhetagem, não. Aqui é o valor bruto. O que dá aí entre 2014 e 2025 um total de 47 milhões anuais. Aí os outros números abaixo que eu já tinha passado para vocês.
Então, se você pegar aí 47 milhões anuais, quando você pega o borderô aí de qualquer competição, né, especialmente o brasileiro, com números altos, você tem ali cerca de 45% entre impostos, pagamento de arbitragem, federação. Vamos jogar esse número para 50%. Então, nesses 564 milhões aí que o Palmeiras arrecadou com bilheteria, metade disso daí foi para pagamento, certamente, dessas situações que eu falei. Então, o Palmeiras deve ter sobrado ali algo em torno de 280 milhões livre para ele nesses 12 anos, o que daria algo em torno de 2 milhões e poucos reais por ano em termos de bilheteria líquida, né? Não deixa de ser 20 milhões, aliás, né? Não deixa de ser um bom dinheiro, 20 milhões por ano, com bilheteria de forma líquida. Eu considero um bom valor. E aí, nós temos alguns números de 2024, de 2025 sem fechamento oficial e alguns números já de 2026 para você entender que depois do acordo que o Palmeiras fez, ele ganhou uma boa grana. E eu vou falar o que foi aquele acordo de 2024, como você vai ver, ó, na tela ao lado esquerdo aí, ó, o que ficou acertado no acordo de 2024, né? Que foi um total aí de 117 milhões para encerrar a disputa jurídica. 50,1 milhões a W Torre pagou à vista para o Palmeiras e acertou os seguintes termos: o clube fica 4 anos sem pagar por seus camarotes na arena. Além disso, 3 anos sem pagar para usar a loja do Avante. As crianças, nos 20 anos restantes do contrato de aluguel e condomínio do museu, aliás, as cobranças, tá? Eu falei as crianças, não. As cobranças também ficaram isentas, né? Nos 20 anos restantes do contrato do aluguel de condomínio do museu. E abriu a geral no gol norte do estádio. Isso totaliza uma soma aí de propriedades no valor aí de 117 milhões, que ajuda a compreender aquele valor de 235 milhões que o Palmeiras pegou ali entre 2010 e 2024, quando saiu o acordo. Aí, se nós olharmos aqui para 2024, a receita bruta do estádio foi 241 milhões. E a porcentagem que o Palmeiras teve, né, foi uma porcentagem de 40,5 milhões referente a patrocínios, cadeiras, camarotes, entre outras questões previstas. Lembrando que aqui não tem bilheteria, tá, gente? Mas tem o name rights já junto. Em 2025, a W Torre não divulgou o total da arena, mas o Palmeiras declarou ter recebido 72 milhões com o estádio, considerando os ganhos com propriedades, além do name rights, né? Essas propriedades que foram cedidas, como eu disse, no acordo de 2024. E os números de bilheteria não estão inclusos. E para 2026, o Palmeiras já recebeu 5,5 milhões. Estima que receberá cerca de 78 milhões, né? Então, uma grana muito boa para o Palmeiras em relação à cessão depois do acordo de 2024. Porque se você pegar as questões antes de 2024, o Palmeiras acabou pegando um valor não tão alto assim. E agora, a cada 5 anos, vai aumentando, né, a porcentagem que o Palmeiras tem, inclusive no name rights, né, que vocês vão entender já já, vou passar na tela aqui. Esse valor vai aumentando 5% até quando termina o contrato lá em 2044, quando em 2045 o estádio voltará totalmente à administração do Palmeiras, tá? Então o estádio tem toda uma história, foi cedido, né, para a construção da arena, a W Torre construiu, mas tinha ali um contrato para uso, né, para exploração por 35 anos. E aí eu estava falando do name rights, a mudança do name rights, né, para agora aí o Nubank Park, e o acordo ficou como? Eu já fiz um vídeo sobre isso daí explicando melhor, mas basicamente é isso daqui, ó. São 50 milhões por ano, tá? Sendo esse valor atualizado pela inflação anualmente. Só que o Palmeiras fica com 15%, tá? E a W Torre fica com 85%, que ela fechou o negócio e ela detém esse acordo de name rights.
Então o Palmeiras vai pegar por ano 7,5 milhões de name rights. E a W Torre vai ficar com 42,5 milhões, pelo menos até novembro agora. Em novembro vai mudar o indicador e o Palmeiras passará a ter direito a 20% por os próximos 5 anos. Então, nesse momento, o acordo de name rights não me parece ser um grande acordo para o Palmeiras, mas sim para a W Torre, que é a detentora do uso da arena. Então você vê que nesses casos você cede, mas você acaba não pegando tanto dinheiro quanto poderia pegar, né? Mas o Palmeiras vai cedendo o estádio para essas questões, porque é a W Torre que detém ali o poder do estádio, né? De dizer quando faz os shows, quando não faz. E para isso, a Leila deixou a Arena Barueri preparada lá para que o Palmeiras utilize nessas impossibilidades, como já usou muito durante o Paulistão, enquanto era trocado o novo gramado lá do Nubank Park, atual Nubank Park. Então você vê, eu fiz uma comparação, por exemplo, com mais dois estádios aqui de São Paulo, que nós temos aqui o Morumbis e temos a Neoquímica Arena. Falando em termos de clube, olha como é que fica a arrecadação aí. O Nubank, como eu falei, né, nos próximos 19 anos vai ter um contrato de 950 milhões de reais, com um total anual de 50 milhões, sendo que o Palmeiras pega 7 milhões e meio por ano. E a W Torre pega 42,5 milhões por ano. Então, se você pegar essa questão do Palmeiras e olhar para o do Corinthians, ele tem um total de contrato de 300 milhões por 10 anos, num total de 30 milhões por ano para o Corinthians. Então, o Corinthians recebe praticamente 4 vezes mais do que o Palmeiras. Mas aí o Corinthians, no caso, também tem o caso que fica pagando lá o financiamento do estádio. Então, de certa forma, a grana entra, mas vai embora, né? E no caso do São Paulo, no acordo que fez com a Mondelez, né, que é lá o BIS, o Morumbis recebe 75 milhões por um contrato de 3 anos, que acaba esse ano, inclusive, e ele vai receber aí 25 milhões em média anual. Então, se olharmos o Corinthians é o primeiro em name rights, o São Paulo segundo, e em terceiro o Palmeiras com 7,5 milhões, um valor muito aquém, né, do que o Corinthians recebe, muito aquém do que o São Paulo recebe. E se a gente olhar para a W Torre, ela bate todos aí, né? Bate o Corinthians, bate o São Paulo e bate o Palmeiras. Então, eu considero que o grande vencedor dessa mudança de nome seja a W Torre. Mas o Palmeiras ganha a parte dele nesse acordo? Sim, ganha. Mas o grande vencedor, a W Torre que recebia 15 milhões, por exemplo, e dava 15% para o Palmeiras, ela mais que triplica o seu acordo, né? E vê o Palmeiras recebendo um valor e ela mantendo uma porcentagem altíssima, que vai mudando a porcentagem a cada 5 anos. Será 20 em novembro, depois de mais 5 anos, 25, depois de mais 5 anos, 30% para o Palmeiras. Então, nesse momento, se olharmos para os números, o name rights é uma mudança boa somente para a W Torre. Agora, as concessões do acordo feito de 2024 para cá, em relação a concessões, camarotes, espaço e tal, eu acho que melhorou muito o acordo com o Palmeiras, até porque acabou o litígio e a W Torre está repassando direitinho para o Palmeiras, né? E aí o Palmeiras também tem os seus benefícios. E aí, o que você achou? Esse acordo aí, você sabia que o acordo, a parte mais gorda ia para a W Torre, não ia? O que você sentiu isso aí? Você acha que o Palmeiras foi passado para trás? Você acha que valeu a pena arrendar ali o seu espaço para fazer o Allianz Parque, né? E a W Torre ser o grande ganhador em termos financeiros dessas situações? O Palmeiras pega muito em bilheteria, né? Isso há de se dizer. Mas valeu a pena ou não? Comenta o que você achou, se você sabia, se gostou do vídeo. E claro, né, se gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal,
acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!